Se você acompanha o mundo do cinema ou não acompanha o mundo do cinema, mas a questão é, quando chega na porta do cinema, não sabe o que assistir, pode parar. Cola junto porque eu vou te contar tudo que chega agora nos cinemas. Então, bora! E eu já começo por um dos títulos mais importantes que chega agora aos cinemas, e na verdade ele não é um lançamento, mas sim um relançamento. Eu tô falando de Onda Nova, filme dirigido por Ícaro Martins e José Antônio Garcia. O filme conta a história do Gaivotas Futebol Clube, que é um time de futebol feminino. Através desse time, o filme discute várias questões como liberdade da mulher, liberdade sexual, machismo. José Antônio Garcia infelizmente faleceu, mas a família dele, as filhas e a sobrinha foram as responsáveis pelo restauro junto com o co-diretor Ícaro Martins. Inclusive, a gente bateu um papo com eles. A gente está vivendo numa época de verdades, assim, absolutas e de lutas que são muito importantes e que são as lutas que finalmente fizeram a gente ter muita liberdade e esse filme ser querido hoje também, porque outro dia numa outra entrevista alguém estava falando, mas os jovens hoje em dia são conservadores e os próprios jovens ficam achando que são conservadores e são conservadores, mas por outro lado não são, porque esse filme também, lá atrás, também não foi tão bem recebido, né? Então, assim, ele só está podendo ser recebido agora porque existe uma conversa aberta sobre várias questões que o filme traz. No começo a gente teve essa proposta de tratar cenas de sexo de uma maneira não moralista, que não vou dizer que todas as chanchadas fossem moralistas, mas uma grande maioria tinha um enfoque, uma visão moralista. Então, acho que isso é uma coisa que está estava na nossa parceria, estava incluída na nossa coisa. Para nós foi bastante natural. As únicas dificuldades que a gente tinha, ou a principal dificuldade, era de orçamento restrito. Isso sim, realmente, porque o filme era um baixo orçamento, né? O tema de produção da Boca do Lixo eram de filmes bem baratos. Mais de 40 anos depois, essa pérola foi restaurada e chega agora aos cinemas. É simplesmente imperdível, né? Aproveitando o mês das mulheres, chega aos cinemas o filme Câncer com Ascendente em Virgem. O filme traz Suzana Pires no papel de Clara, uma professora de matemática que vê sua vida um pouco bagunçada pelo diagnóstico de câncer de mama. O filme é dirigido pela grande Rosane Svartman e traz um elencaço assim, composto por Marieta Severo, Fabiana Carla, além da própria Suzana Pires. Então, assim, de caça. Próxima produção que chega agora também aos cinemas é o novo filme do diretor Murilo Salles, chamado Mário de Andrade, O Turista Aprendiz. O filme traz uma adaptação das anotações do Mário de Andrade enquanto ele viajava pelo Rio Amazonas em 1927, ou seja, antes dele publicar Macunaíma. Tá ouvindo? Sabe o que é isso? É o sonzinho, de cinema nacional sendo produzido. Adoro. Mais uma produção nacional que chega agora aos cinemas é o filme Estranhas Cotoveladas, do diretor Reinaldo Volpato. O filme destaca as especificidades de uma juventude privilegiada do interior paulista através de um triângulo amoroso entre a médica Ela, Pedro Álvares, que é um usineiro de cana-de-açúcar, e Thier Paixão, que é um agrônomo. Agora eu vou falar de um tipo de produção que eu fico muito empolgada, que é a animação. Chega agora aos cinemas a animação brasileira chamada Mundo Proibido, do diretor Ale Camargo e Camila Carosini. O filme é uma jornada intergaláctica em que a gente acompanha dois aventureiros espaciais que contam com a ajuda de uma jovem inexperiente, mas especialista em explosivos, para enfrentar aliens, robôs gigantes, enfim, uma história bem bacana com muita coisa legal para vocês. Bora falar um pouquinho de documentário. Chegam agora aos cinemas dois documentários nacionais muito bacanas. O primeiro chama Rua Aurora, Refúgio dos Mundos. Ele conta com a direção do Camilo Cavalcante. O filme reúne diversos depoimentos de pessoas migrantes de fora do Brasil e também aqui de dentro, que dividem as suas experiências, lutas, pontos de vistas. O outro documentário é O Silêncio das Palmas, do diretor Vinícius Pessoa. Nele a gente acompanha uma família circense que se vê obrigada a abandonar os picadeiros por conta da Covid-19, então a gente acompanha tanto esse processo de abandono dos palcos, quanto também da reabertura do circo. Ok, agora bora dar uma viajada, porque a gente vai dar uma zapeada no que chega de cinema internacional agora nos cinemas. O primeiro é aquele bom e velho filme de aventura. Eu tô falando de Resgate Implacável, do diretor David Ayer. Filme estrelado pelo famoso ator de ação Jason Statham. A gente já sabe um pouquinho do que esperar, né? A Jason Statham faz um cara que deixou aí essa vida de ação pro passado pra se tornar simplesmente um bom pai, pacato, sabe, nobre cidadão. Pois é, tava lá na dele. Mas a filha adolescente do seu chefe desaparece e ele se vê obrigado a desvendar uma conspiração. Então, é pura ação. Outro filme de ação que chega agora aos cinemas é Novo Kane, A Prova de Dor. O filme traz no elenco o novo queridinho de Hollywood aí dos filmes de ação e suspense, o Jack Quaid.
que na verdade tem em nossos corações desde o seriado The Boys. O Jack Quaid faz Nathan Kane, que é um homem que sofre de uma condição rara que é não sentir dor. O Nathan se apaixona por uma colega de trabalho que no dia seguinte é sequestrada, então se aproveitando da sua vantagem, né, de não sentir nenhuma dor, ele embarca nessa missão de resgatar o seu amor. É ação, sabe? Daquele jeitinho que a gente gosta. Chega agora também aos cinemas um documentário da Coreia do Sul que acompanha a banda de K-pop chamada Zero Base One. O filme chama Zero Base One First Tour. Chega agora também aos cinemas um filme muito especial chamado Parthenope, que é o novo filme do diretor Paolo Sorrentino. O filme estreou em competição pela Palma de Ouro em Cannes 2024 e como o próprio Sorrentino definiu durante a coletiva do Festival de Cannes, o filme é dividido em duas partes. Na primeira, a gente acompanha a protagonista enquanto jovem e suas ilusões, em que ela é encantada com o mundo, e na segunda a gente acompanha justamente o oposto, já uma fase mais madura dela, em que ela já apresenta desencantamentos com a vida e com o mundo ao seu redor. Bom, Paolo Sorrentino, indicação à Palma de Ouro. Não preciso falar mais nada, né? Ah, preciso sim. O filme traz no elenco Gary Oldman. Vou aproveitar que a gente tá falando de Paolo Sorrentino para puxar o gancho pro próximo filme, que é Meu Nome é Maria. E o que tem a ver? Uma das grandes influências na carreira do cineasta Paolo Sorrentino é o também cineasta Bernardo Bertolucci, que em 1972 dirigiu o filme Último Tango em Paris, que tem uma das cenas mais polêmicas que vem junto com uma das histórias mais abomináveis do mundo do audiovisual. O Último Tango em Paris é estrelado pela Maria Schneider e pelo Marlon Brando e contém a tão famosa cena da manteiga, na qual o personagem do Marlon Brando pega à força a personagem da Maria Schneider. Anos depois, a própria Maria Schneider revelou que a cena foi feita sem o seu consentimento. Ou seja, ela não sabia o que ia acontecer nessa cena. O filme estreou, foi proibido, a cena virou uma das cenas mais fetichizadas do audiovisual e a própria Maria Schneider também virou uma atriz extremamente fetichizada. O filme Meu Nome é Maria, que conta com direção da Jéssica Palud, aborda justamente a vida da atriz Maria Schneider, focando nas filmagens do filme O Último Tango em Paris e também nessa cena polêmica e em como todos esses acontecimentos afetaram de forma irreversível e negativamente a vida da atriz. O filme traz no elenco a atriz francesa Ana Maria Vortolomei, que se destacou no filme O Acontecimento. Ela faz o papel da Maria Schneider e traz o ator Matt Dillon no papel do Marlon Brando. Temos outro nome de peso também que chega agora essa semana aos cinemas, que é o novo filme do diretor François Ozon. Quando Chega o Outono. O filme conta a história de Michelle, que está à espera do seu neto, mas depois de um acidente ela acaba ficando sem propósito, até que o filho da sua melhor amiga sai da prisão. Como toda a filmografia do diretor François Ozon, a gente pode esperar muitos conflitos psicológicos e mistérios. E agora a gente vai voltar pro Brasil pra gente fechar o quê? Com chave de ouro as estreias dessa semana. A Batalha da Rua Maria Antônia. O filme conta com a direção da Vera Egito. Ele é um filme que fez um caminho extremamente espetacular pelos festivais, foi muito premiado e chega agora finalmente às telas. O filme resgata os acontecimentos da Batalha dos Estudantes, que aconteceu em outubro de 1968 durante a ditadura militar. A Batalha dos Estudantes foi um conflito ocorrido entre os professores e estudantes do movimento estudantil que sofreram ataques do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas. É um filme extremamente apurado, tanto histórica quanto cinematograficamente falando. São 21 planos sequência, filmado em PB e em 16mm, quer dizer, coisa fina. E eu vou encerrar as estreias dessa semana com um filme que, assim, eu posso falar de boca cheia, é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes nacionais de 2024. Ou seja, tá abrindo a temporada aqui 2025 de uma forma linda. Eu tô falando de Oeste outra vez, do diretor Érico Rassi. Através do gênero do faroeste, no meio do sertão de Goiás, o filme trata de forma inteligentíssima a questão da masculinidade, da fragilidade dessa masculinidade compulsória e, obviamente, da inabilidade de comunicação entre os homens, que acabam apelando para a força bruta. E assim, ó, recadinhos finais pra gente terminar. Muita coisa do que vai chegar agora aos cinemas já tem entrevista aqui no YouTube, também no Instagram e também crítica e ou entrevista lá no site. Ou seja, é muita coisa, né? Então sabe o que você faz? Acompanha tudo e tenha uma ótima sessão de cinema. Beijo.